Minha paz, gente. Eu quero que vocês reflitam comigo, né, nessa passagem aqui, que fala acerca. Jesus aqui nessa passagem aqui de Mateus, no capítulo 24, ele está respondendo os discípulos aqui, que os discípulos que diz aqui no versículo 3 diz assim, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos queriam saber de Jesus, né, da boca de Jesus, qual que seriam os sinais da volta dele, porque Jesus falou, né, que ele voltaria, né, e nós temos essa promessa. Então, eu quero saber qual é o sinal da volta de Jesus. Jesus vai dizendo vários sinais. Jesus diz assim, ó, no versículo 4, ó, e Jesus respondendo disse-lhes, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumor e de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos vão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. O versículo 12 que eu quero destacar aqui para vocês. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão que eu estava refletindo aqui, para que vocês também reflitam, é acerca do amor não se esfriar, né? Porque o nosso amor não venha se esfriar. O que nós podemos fazer? Analise que uma pessoa que fisicamente ela é bem alimentada, ela se alimenta bem, os nutrientes, né, as frutas, como saudavelmente é uma pessoa que fica fisicamente forte, saudável, mas assim também é a pessoa que não se alimenta, a pessoa que não se alimenta bem, como é que ela fica, né? Ela fica fraca, ela fica frágil, né? Fica, sabe, como se perdesse as forças, a pessoa que não se alimenta direito, né? Digamos, se a pessoa passar um dia todo sem comer o que é o normal, ela fica fraca, né, e frágil. E assim também, gente, na nossa vida espiritual, o que a gente pode fazer para ficarmos fortes espiritualmente, saudáveis espiritualmente? É nos alimentar. Não é nos alimentar do alimento físico, mas é nos alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, uma vez que a gente se alimenta da palavra de Deus, nós podemos sim continuar fortes e alimentados na palavra de Deus. Nós ficaremos espiritualmente fortes em Cristo Jesus, porque Ele que nos fortalece, e a sua palavra é como um alimento para a nossa alma. Então, se nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, o certo é ficarmos frágeis espiritualmente, cansados, né? E a pessoa sente esse abalo, esse embate. Tipo, sabe? Aquela pessoa que fica fraca, que fica sem vontade de fazer nada. Enfim, gente, se nós não se alimentarmos da palavra de Deus, nós ficaremos assim, frágeis espiritualmente. Qualquer coisa poderá nos abalar. Mas se nós vamos se alimentar da palavra de Deus, e não somente isso, mas que a gente venha alimentar a nossa comunhão com Deus, para que o amor não venha se esfriar.
no amor de nós, nossa comunhão com Deus não se esfriar. Né? Muitas pessoas hoje em dia, né, estão mornas e frias espiritualmente em relação à sua comunhão com Deus. E então essas pessoas estão, como esse versículo fica dizendo, o amor de muitos esfriará. E o que eu quero trazer para vocês nessa palavra aqui, é para que vocês venham se alimentar da palavra de Deus e principalmente alimentar a comunhão de vocês com Deus, não deixar a comunhão de vocês com Deus se esfriar. E o que é que acontece para a comunhão de você e Deus se esfriar? É quando você alimenta mais as distrações na sua vida e quando você não reserva nem o tempo do seu dia para você conversar com Deus, para você orar, aquilo ali cada vez mais a sua comunhão com Ele vai se esfriando. E quando você percebe, você está morna ou fria espiritualmente, ou frio ou morno espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos estar em comunhão com Ele. Ele zela por nós, mas às vezes nós não zelamos por Ele. Nós não zelamos para termos a nossa comunhão com Ele. E nesse tempo de redes sociais, de muita tecnologia, são muitas distrações que às vezes querem tirar do foco principal, que é na presença de Deus, que é o nosso tesouro ali, que é a presença de Deus na nossa vida. Né? É certo que a gente tem nossas coisas para fazer, né? Os trabalhos, as coisas, mas que Deus esteja presente nós vamos cortar, né? Deus presente ali em todos os momentos, né, da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, que a gente vai estar em oração constante, né? A Bíblia diz orar constantemente. A gente não só ora quando a gente entra lá no nosso quarto, de joelhos, não, mas a gente ora também quando a gente está em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, lavando a louça, mas ali na mente ali tá orando, tá falando com Deus, sabe, colocar Ele como seu melhor amigo, como ele tá ali presente toda hora. E nós precisamos ter nosso diálogo com Deus, né, com nosso Pai, saber que Ele está presente em todos os momentos, não só quando você vai para a igreja, né, não só quando você está de olho no seu quarto para orar, mas Ele está em todo momento do seu dia. Nós possamos lembrar de ter nossa comunhão ativa com Deus, não deixar que as distrações acabem tirando a presença ou nos afastando, nos deixando mornos espiritualmente, mas que a gente vai alimentar a nossa vida espiritual com Deus, que é muito importante. Eu estava refletindo aqui, né, em questão, como eu tenho uma página assim, sabe, o que eu tenho, a minha loja online, no empreendimento, as coisas assim, que eu tenho que fazer, aí eu tenho que postar as vendas, aí faço muitas vendas, né, e aí me preocupo com a questão da loja, como é que vai ser, como é que eu vou postar, essas coisas. E eu percebi que eu estava muito focada mais na loja, muito focada, sabe, nas coisas materiais, né? Tava alimentando mais essa parte do que alimentando o meu espiritual com Deus, né? E eu já tenho nessa decisão que eu não quero mais agir assim, mas que a minha loja, meu empreendimento, né? Ela não venha ser uma distração para mim, uma distração para me afastar, mas que ela seja um complemento para a obra de Deus, né? Que ela venha ser algo próximo, algo frutífero e que não me afaste da presença de Deus, que não permita que a minha loja, o meu empreendimento, o meu trabalho, não venha me afastar
da comunhão com Deus, da minha vida espiritual com Deus, né? Que é estar aqui na palavra, lendo a palavra, tendo um momento de oração. Porque se a gente ficar só um foco no nosso trabalho, no que a gente precisa fazer, a gente fica muito sobrecarregado. E a Bíblia diz pra gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Essas muitas coisas exigem de nós, mas que nós venhamos refletir que Deus é que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e que nós precisamos estar em comunhão com Ele todo momento, não deixar nada nos afastar dele. Então, gente, o meu empreendimento, né, foi Deus que me deu. Mas ele não me deu para que eu ficasse ali cheio de preocupações, para que eu investisse só o meu tempo ali e não ficasse longe da presença dele, né? Não, mas ele deu para que fosse algo operativo para o seu reino e para me abençoar. Então, preciso lembrar disso. Talvez você também precise lembrar. Então o que eu preciso fazer? É colocar Deus à frente. Colocar Deus à frente dos meus negócios, dos meus trabalhos, de tudo, das minhas decisões. Que Ele venha estar aqui, ó, todo o tempo presente. E Ele está presente, mas eu preciso também saber dar atenção. Porque a gente não pode, né, estar só ali, trabalho, rotina, trabalho, isso, aquilo, não. A gente precisa alimentar a nossa comunhão com Deus, não deixar que as distrações tirem a nossa comunhão com Ele. Isso é muito importante. Eu estou frisando aqui, eu estou destacando aqui isso, gente, porque é muito importante que você não venha deixar distrações, tirar sua comunhão com Deus e se caso as distrações, a correria do dia a dia, o seu trabalho já tenha te afastado da presença de Deus, já tenha te afastado da comunhão de Deus, que você reflita, que você pare um pouco e pense agora, e reflita que você deve voltar à essência da comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus, gente? Gente, é orar e falar com Ele em todos os momentos. É ter aquele momento de você só e Deus hoje. E você pegar a palavra e ler. Sabe? Colocar Deus, pensar nele em todo momento. Né? Estar ali em comunhão com Ele. Se vai fazer alguma coisa, tipo, trabalho, por exemplo, eu quero andar minha vida, né? Aí eu digo, abençoa aqui minha vida, Senhor, vai comigo fazer essa entrega, né, orando, sabe, gente, alimentar nossa comunhão com Deus, porque a gente precisa, para que a gente não fique morto espiritualmente e alimentar de verdade mesmo, a gente querer, a gente está aqui, né, na palavra querer, sabe, por querer mesmo, porque você assim tem a sua comunhão com Deus. Não é só você tá buscando aqui na palavra, só você, sabe, tipo, não é só você falar como se você estivesse falando com alguém, aí a pessoa não fala com você. Não é isso. A sua comunhão com Deus é quando você busca, você ora e você fala com Ele, lê a Bíblia, lê a palavra dele, tem a sua comunhão. E Ele também responde. Mas para que Ele responda, você tem que estar sensível espiritualmente para saber, ouvir Ele falando com você. Ele fala de várias formas. De várias formas Ele fala. Ele fala através dos simples detalhes. Ele fala às vezes no dia a dia, nas coisas simples da vida, através das vezes, até de um passo, de uma flor, através de sonhos. Então você tem que estar sensível, falar através de pessoas, então você precisa estar sensível à voz de Deus, senão você não vai conseguir ouvir. Então é alimentando a sua comunhão espiritual com Deus que você vai poder sentir Ele, ouvir Ele e ter essa comunhão ativa. E é sobre essa comunhão
que Deus quer que você volte a essa essência da comunhão com Ele, amém. Deixa aí nos seus comentários, amém. Comece de hoje, não deixe pra 2026 tá bem ainda, eu sei, mas não deixar 2023 eu vou fazer melhor, eu não vou ser mais assim, assado, eu vou ter a minha comunhão mais ativa com Deus, vou ler a Bíblia. Não, deixe para 2026, para quando chegar 2026 já começa de hoje. Depois desse vídeo você já entra no seu quarto, já dá no seu jeito, fecha a porta e já começa a sua comunhão ativa com Deus. Sabe como você começa? Já está ajoelhando, falando com Deus, abrindo o seu coração para Ele, falando quanto, pedindo perdão, né, pelas vezes que você não deu atenção para Ele como você deveria, pelas vezes que você deixou a distração ofuscar, né, a presença dele na sua vida. Então, entregando o seu coração mesmo, falando realmente de todo o seu coração, de toda a sua alma para Deus e comece a de hoje a sua comunhão ativa com Deus. Amém. Deixe seu like aí nesse vídeo, gente, para poder chegar a mais pessoas, tá bom? E até o próximo vídeo.